é porque Jesus Cristo nasceu. Se Ele não tivesse nascido, nós não estaríamos aqui nessa noite, nesse domingo abençoado. E nessa noite, dentro desse espírito aí do Natal, o título da mensagem é A Incrível História do Natal. Cada um aqui tem alguma história sobre um Natal especial, essa época do ano de celebração, de estar junto com a família, mas a história mais maravilhosa que a gente tem acerca do Natal é quando Jesus Cristo se faz presente nas nossas vidas, quando Ele se torna Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu quero falar nessa noite sobre milagres. Jesus Cristo ter vindo ao mundo é um milagre. Ele ter tocado em cada um de nós que está aqui nessa noite é um milagre. Algumas pessoas que podem ter nascido numa família em que já iam aos domingos todo domingo estava na igreja, conheceu desde cedo sobre Jesus Cristo, mas mesmo assim, mesmo para essas pessoas, você ter Jesus no seu coração é um milagre. Jesus Cristo veio ao mundo para transformar vidas, para salvar, para libertar, para curar, para fazer algo novo com a humanidade. E eu quero falar sobre esses milagres que a gente tem por conta da vinda de Jesus Cristo aqui ao mundo. O que torna o Natal verdadeiramente milagroso? O que faz com que o seu Natal, esse ano, você pode dizer, esse ano o meu Natal eu vou entender, porque ele é milagroso, porque Jesus veio ao mundo. E o maior milagre é Deus veio ao mundo na forma de um ser humano, Jesus Cristo. Jesus 100% Deus, 100% humano, veio ao mundo para nos salvar. E o Natal não é simplesmente o nascimento de um bebê, Jesus Cristo, um menino Jesus. Ele representa essa entrada, Deus vindo à terra, já que o homem não podia ir ao céu, Deus veio à terra através do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio aqui para ter um relacionamento com a humanidade, e Ele falou, eu vou me fazer homem, Jesus, vou viver aqui na terra como um homem, porque eu quero ter um relacionamento com a humanidade, e eu quero salvar a humanidade. Então o primeiro milagre que a gente tem no Natal é quem veio no Natal. É um milagre, quem veio? O próprio Deus. O próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, veio ao mundo. Quem veio? Lá em João 1,14 diz assim: assim a palavra se tornou ser humano. Em outras versões diz assim: e o verbo se fez carne. A palavra, que é Jesus Cristo, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele se fez carne, ele veio aqui, se tornou gente como a gente, ser humano, e experimentou tudo que a gente experimenta, em termos de tentação, dor, sofrimento, mas Ele não deixou de ser Deus. Lá em João 10,30, Jesus diz assim: o Pai e eu somos um. Jesus não foi apenas um grande mestre, um profeta, Ele é o próprio Deus encarnado aqui na terra. Ele veio para viver uma vida, para ser o nosso exemplo aqui, o exemplo de perfeição, o exemplo de uma vida que agrada a Deus. Tem uma expressão, uma frase que eu anotei do escritor C.S. Lewis. Ele disse assim: Jesus não pode ser só um bom homem, ou ele é Deus, ou ele é louco, ou é mentiroso. Ele estava dizendo com esse argumento
Ou ele é Deus. Se Jesus não é Deus, a gente deveria todo mundo ir embora aqui agora. Porque por que 2000 anos depois da sua vinda, nós os cristãos nos reunimos para glorificar, para exaltar, para adorar o nome dEle? Porque Ele é Deus. O Natal é tão importante, porque o Criador, o Deus Criador, entrou na história humana, e dividiu a história, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele marcou a história da humanidade, Ele marca a minha e a sua história. O Deus se fez carne e habitou entre nós, e a cada dia que nós vivemos aqui na terra, se você está enfrentando lutas, dificuldades, dores, saiba, Jesus Cristo também enfrentou. Você está passando frio, fome, Jesus Cristo passou frio, passou fome, Ele se fez carne, Ele viveu aqui, como nós vivemos, chuva, sol, dormia, acordava, Jesus ia ao banheiro também, Jesus vivia como nós vivemos aqui. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas Ele nunca pecou, Ele é perfeito. O segundo milagre que eu quero falar é como Ele veio, como Jesus Cristo veio. A Bíblia fala, que Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem. Lá em Filipenses 2, nos versículos de 6 a 8, a Bíblia diz assim, falando de Jesus Cristo, Ele esvaziou-se a si mesmo. O que é esse esvaziar-se? A gente vê a expressão, fulano está cheio de si, está se achando, está cheio de si. Jesus, Ele poderia estar cheio de si, porque Ele é Deus, mas a Bíblia diz que Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele se humilhou, Ele deixou toda aquela glória do Pai, e se fez carne. O simples fato de Jesus Cristo estar numa carne, num corpo humano, gera humilhação, porque Ele é Deus, Todo-Poderoso, mas Ele falou, eu vou viver como os filhos a quem eu quero salvar vivem. Jesus Cristo se fez carne, e esse texto em Filipenses diz, esvaziou-se a si mesmo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Mesmo sendo Deus, Ele não considerou que o fato de ser Deus deveria ser algo que Ele deveria se apegar a isso. Imagina Jesus Cristo na sua adolescência, na sua juventude, Ele sabia que Ele era Deus, mas Ele não se apegou a isso. Ele tratava todo mundo igual, Ele não se julgava superior a ninguém, Ele se humilhou. Como Ele veio com humildade. Por isso que Deus gosta tanto que seus filhos, que nós, sejamos humildes também. Como Deus abomina a soberba, o orgulho, essa vaidade exagerada que às vezes nós, seres humanos falhos e imperfeitos, temos. Nosso exemplo é Jesus Cristo, exemplo de humildade. Em vez disso, em vez de se considerar Deus, se apegar ao fato de que Ele era Deus, o versículo 7 diz, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Ele assumiu a posição de escravo, em outras versões, usa-se a expressão servo. Jesus Cristo se colocou como servo aqui na terra, para cumprir a missão que Deus deu para Ele aqui. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele veio como ser humano para cumprir o chamado que Deus tinha para Ele. Meu filho, você vai ter que ir lá na terra,
porque se você não for, a humanidade está perdida. Vai lá, meu filho. E Jesus se submeteu ao chamado, à ordem do Pai, e desceu aqui na terra, e cumpriu com humildade, jamais se julgando superior aos demais, mas sempre com um coração de servo, servindo. Esse é o exemplo que a gente deve seguir, termos cada um de nós um coração de servo aqui dentro da igreja, um coração de servo onde quer que você esteja, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, um coração de servo, coração de procurar ajudar as pessoas, de ir além daquilo que normalmente as pessoas iriam, porque o nosso exemplo é Jesus Cristo. Lá em Lucas 2, versículos de 7 a 11, esse texto fala de como Jesus veio, fala da forma como ele chegou aqui na terra. Jesus não veio num palácio. Palácio deveria ser talvez o mínimo, né? O melhor e o maior palácio que existisse naquela época não seria suficiente para receber a majestade do Rei da Glória, de Jesus Cristo. Mas ele veio e nasceu num lugar super simples, humilde, um lugar sujo. No versículo Lucas 2,7 diz assim: ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quer dizer, nem na hospedaria, que seria um nívelzinho um pouquinho melhor, Jesus ficou. Ele ficou naquele lugar sujo, naquele estábulo, e o berço dele era uma manjedoura, onde os animais se alimentavam. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, porque era um anjo do Senhor aparecendo, ficaram com medo, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Naquela noite, Jesus Cristo veio ao mundo. Eu fico imaginando Deus lá no céu, falando: vai lá, meu filho, hoje é o começo da sua missão. Hoje tudo começa hoje. Você vai fazer a diferença no mundo. Você vai ser o Salvador da humanidade. Jesus sentiu fome, cansaço, dor. Ele trabalhou. A Bíblia conta que o pai de Jesus natural era José, que era um carpinteiro. E hoje a compreensão que se tem é que carpinteiro, na verdade, seria um pedreiro, né? Um faz-tudo. Ele construía casas, fazia materiais também de madeira. Ele era um trabalhador, provavelmente forte, porque o serviço dele requeria um esforço grande para fazer o trabalho. E Jesus trabalhou, Jesus viveu aqui na terra, como cada um de nós aqui vive. Mas Jesus precisava vir na forma de homem. Se Deus quisesse falar com pássaros, ele tivesse que mandar Jesus na forma de um pássaro. Mas não, Deus queria falar com a humanidade. E Ele enviou o seu Filho na forma de homem, para falar com a gente. Um bebê não assusta ninguém. Quem é que vê um bebê vai se assustar, vai ficar com medo de um bebê? Não vai. Bebezinho, né, fofinho, lindo. Jesus veio na forma de um bebê. Ele não veio, né, no dia, né, soltando relâmpagos.
vindo uma luz do céu, que todo mundo visse. Não, ele nasceu ali humilde, como um bebê, num estábulo, numa manjedoura. Jesus veio dessa forma, e isso é um milagre, como ele veio. Ele foi tentado como nós. Lá em Hebreus 4,15 diz assim: nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, entende nossas fraquezas. Jesus sabe as suas fraquezas. Quando você peca, quando você erra, Jesus entende. Ele não quer que você fique nesse local de pecado. Ele quer que você saia, que você se arrependa dos seus pecados e viva uma vida de santidade. Mas Ele entende a sua fraqueza. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Mas aí tem um detalhe, vírgula, mas nunca pecou. Ele nunca pecou, ele não podia pecar, ele não peca, porque Deus é santo, Jesus é santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém pode ver ao Pai. Nós somos imperfeitos, nós não somos santos no sentido de nunca ter pecado, mas Jesus Cristo nos santifica, porque quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos santos nele, por causa dele, porque sem isso a gente jamais poderia ver o Pai. Por causa do sacrifício dele na cruz, nós fomos santificados em Cristo Jesus. O terceiro milagre é a quem ele veio. A quem ele veio? Ele veio por minha causa, por sua causa, ele veio pela humanidade. A quem ele veio? E isso é um milagre, porque nós somos imperfeitos. Ele não veio para buscar pessoas perfeitas, alcançar os santos, aqueles religiosos que se julgam perfeitos, mas não são. Não veio aos perfeitos, veio para as pessoas comuns, como eu e você. Jesus veio para nós, gente como a gente. Nasceu num estábulo, as pessoas que foram visitar ele ali eram pastores, e pastores eram pessoas que cheiravam a ovelha, tinham aquele cheiro de quem lidava, né, com o rebanho, e eles entraram ali, provavelmente suados, entraram naquele estábulo, aquele cheiro já de animais, e Jesus ali no meio, Jesus no meio do povão, gente da gente. Ele não nasceu num palácio. Jesus não faz acepção de pessoas, ele não veio para ricos, para pessoas financeiramente bem-sucedidas, não. Jesus veio alcançar a humanidade como um todo, pobre, rico, magro, gordo, alto, baixo, homem, mulher, criança, jovem, idoso. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz assim: ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Por isso, pare de se autocondenar por ser imperfeito, imperfeita. Jesus não veio buscar os justos, ele veio buscar os pecadores, as pessoas que estavam separadas de Deus por causa do pecado. Eu e você, a humanidade estava separada de Deus.
Lá em João 1,14 que a gente lê, Jesus Cristo, Ele habitou entre nós, Ele fez aqui por um tempo, o planeta Terra, a sua habitação. É como se Jesus se mudou para o nosso bairro, Ele está agora no meio da gente, e Ele continua até hoje. Então não importa seus passados, seus erros, ou a sua dor, saiba que Jesus Cristo veio para você do jeito que você é, com todas as suas falhas, os seus problemas, não importa onde você nasceu, como você nasceu, não importa se você conheceu seus pais, se você não conheceu seus pais, você tem um Pai celestial, um Pai maravilhoso, que te ama, e que quer o melhor para a sua vida, tanto quer o melhor para a sua vida, que enviou aqui na terra o melhor que Ele tinha, o melhor presente, que era o seu próprio Filho Jesus, para vir salvar as nossas vidas. Jesus veio exatamente para cada um de nós, porque a gente não podia subir, e Ele desceu aqui, e habitou entre nós. O quarto milagre, e o maior de todos é, por que Ele veio? Por que Ele veio? Uma humanidade imperfeita, caída, que quando a gente lê a Bíblia, na história da Bíblia, a grande maioria das vezes, a humanidade virou as costas para Deus, não quis saber de Deus, quis viver a sua própria vida, e o ser humano não é diferente hoje. Quando a gente pensa, a grande maioria das pessoas quer viver a sua própria vida, sem se preocupar com mais nada. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver, não quero ter que seguir aí palavras que estão lá na Bíblia, eu quero viver do jeito que eu quiser. Ir para a igreja não, por quê? Vão querer ali me engessar, colocar um monte de regras para eu cumprir, mas não é sobre regras, é sobre o amor de Deus, esse amor tão grande, que Deus deu o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele veio. João 18:37 traz a primeira resposta, para trazer a verdade. Quando Jesus estava diante de Pilatos, perto da sua crucificação, Pilatos disse: então você é rei? Perguntou para Jesus. E Jesus respondeu: você diz que sou rei. De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Jesus veio ao mundo para falar a verdade. A palavra de Deus diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas por aí dizem: mas todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar lá no Pai se não for através de mim. Não tem religião que salva ninguém, só Jesus Cristo salva. Só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele pode mudar a sua vida, só Ele tem essa capacidade. E Ele diz: todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. Você está aqui nessa noite porque você ama a voz de Jesus Cristo, porque Jesus falou ao seu coração. Deus usa instrumentos falhos, imperfeitos como eu, os pastores, as pessoas que te convidam para vir à igreja, o seu amigo, um parente, seja lá quem for, que tenha sido um instrumento para te levar mais perto de Jesus Cristo. Talvez você tenha chegado até a nossa igreja porque você viu no Instagram, ou porque você passou aqui na avenida, viu que tinha uma igreja. Deus usa pessoas imperfeitas para fazer a sua obra aqui na terra.
mas no final das contas, o que nós anunciamos é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Por isso existe um grande zelo da nossa parte, em sermos fiéis àquilo que anunciamos. A gente precisa, como igreja, anunciar a palavra de Deus com fidelidade, sem ficar inventando, viajando na maionese. A gente precisa pregar a palavra de Deus, porque se a gente anuncia a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa, ela tem esse poder de bater no coração, no ouvido de uma pessoa, e fazer uma transformação completa, que nenhum homem, nenhuma mulher vai conseguir fazer. Só o poder do Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, tem esse poder transformador, por causa da verdade que existe no Evangelho. 2, por que ele veio? Para dar a cada um de nós uma vida abundante. Ele não quer que você viva aqui na terra, sofrendo, tudo você reclama. Claro que nós temos sofrimento, temos lutas, temos dificuldades, mas acima de tudo nós temos uma vida abundante nele, uma vida de vitória, uma vida de salvação, uma vida de esperança, porque eu e você temos a vida eterna, e ninguém pode tirar essa vida eterna de nós, porque Deus que nos deu, e Jesus Cristo morrendo na cruz, pagou um preço muito grande, para que você fosse resgatado do pecado. Você jamais poderia pagar pelo seu pecado. Foi preciso Jesus Cristo morrer naquela cruz, e resgatar o meu pecado, o seu pecado, para que nós pudéssemos entrar no céu um dia, e experimentar essa vida eterna, que Deus reservou para os seus filhos. A gente tem alegria, a esperança nos dá essa vida abundante, Jesus Cristo nos dá essa vida abundante. Lá em João 10:10, a Bíblia diz, o ladrão, está se referindo ao diabo, o ladrão, o inimigo, ele vem para fazer o quê com as nossas vidas? Ele vem para roubar o quê? Roubar a esperança, roubar a alegria, roubar a sua paz. Ele vem para tentar matar e destruir, matar sonhos, tirar pessoas dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é uma vida qualquer, é uma vida de paz, de alegria, mesmo na luta e na tribulação. É uma vida abundante. Estar com Cristo, Paulo dizia, é incomparavelmente melhor. Ele estava se referindo à hipótese dele morrer. Paulo, diante do perigo da morte, disse, eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele tinha esperança, ele não tinha medo da morte, e nós não precisamos ter medo da morte. A Bíblia diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Aquela condenação eterna. Agora com Jesus Cristo, nós temos esperança, esperança da vida eterna, esperança de salvação. Não tenha medo da morte, porque você tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Não é só existir, você não vem aqui para a terra, simplesmente para cumprir um checklist, lista de tarefas, plantar uma árvore, escrever um livro, ter filhos. Não, a vida com o Senhor é muito mais do que isso. É uma vida abundante, é uma vida maravilhosa, é uma vida com propósito. Você pode ter a profissão que você tiver, a carreira que você tiver, você pode fazer mestrado, doutorado, estudar fora, estudar no Brasil, estudar o que você quiser, desenvolver talentos, dons, trabalhar dentro de casa, trabalhar fora de casa, não importa. Deus quer usar os seus dons e talentos para te dar propósito, e Ele te dá propósito porque Ele te salvou.
E quando nós somos salvos, a gente não vive mais para nós mesmos. A palavra de Deus diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, qual é o seu propósito? O propósito de Jesus era salvar a humanidade, e nós, como filhos de Jesus Cristo, devemos dar continuidade a esse chamado, de anunciar as boas novas, e através das nossas vidas, expressar o amor de Deus às pessoas, e falar desse evangelho que salva, que transforma, que cura, que liberta. Jesus também veio, porque Ele veio para salvar, não para condenar. Tem pessoas que fazem um retrato mental de Jesus Cristo, ou de Deus, muito duro, aquele Deus que condena, aquele Deus que é Deus de justiça. Sim, Ele é Deus de justiça, mas antes de ser Deus de justiça, Ele é Deus de amor. Ele é Deus que nos ama, com todas as nossas falhas e imperfeições. Lucas 2:11 diz assim, João 12:47 diz assim: não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Deus vai julgar um dia o mundo, mas Jesus Cristo falou: eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. E a gente às vezes, se auto-julga muito mais do que Jesus Cristo. A gente fica ali às vezes escutando, vozes: você fez isso, você não vai dar certo, você não vai conseguir, olha para você, olha de onde você veio, olha quem você é, escutando vozes que não estão alinhadas com a palavra de Deus, pelo contrário. Então assim, se o problema da humanidade fosse dinheiro, Deus não mandaria Jesus. Ia mandar o quê? Um banqueiro? Se o problema da humanidade fosse só as doenças, Deus mandaria um médico? Não, o problema da humanidade é o pecado. O pecado que causa separação entre Deus e o homem. E para resolver o pecado, Deus precisou mandar um Salvador, Jesus Cristo. Estamos terminando, depois eu queria reforçar tudo que a gente falou aqui. Quem veio foi Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Como veio? Ele veio como homem, como eu e como você. A quem veio? A todos nós, a toda a humanidade. E por que veio? Para nos salvar e nos dar uma vida abundante. Esse ano de 2025 está acabando, A gente está entrando agora em 2026. Mas eu queria que nessa noite você falasse com o Senhor onde você estiver em oração. A gente vai estar orando. Comece a refletir, a pensar tudo que aconteceu nesse ano que passou. Em todos os momentos, Jesus Cristo esteve conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com a gente hoje, Ele vai estar amanhã, e no dia seguinte, e em 2026. Ele vai estar com você. Por isso, não temas, crê somente. Crê que Jesus Cristo é a tua força, Ele é a tua salvação, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te encoraja, Ele é aquele que te levanta quando você está achando que está lá no fundo do poço. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo se preocupa com você, Ele cuida da sua vida, Ele quer o melhor para você, Ele quer que você experimente uma vida abundante. Então, se em 2025 você teve frustrações, teve gente que teve vitórias maravilhosas, outros teve derrotas, mas em Cristo nós nunca somos derrotados.
nós sempre somos mais do que vencedores nele. As dificuldades, as tribulações, os obstáculos nos fortalecem e ajudam a gente na nossa caminhada. Vamos nos colocar em pé, por favor, e vamos orar agora. E antes de mais nada, eu quero fazer uma rápida oração. Se você ainda não reconheceu ao Senhor Jesus Cristo no seu dia a dia, como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero fazer uma oração e eu vou falar aqui em voz alta e vou pedir para toda a igreja repetir essa oração comigo, para você que está orando pela primeira vez não ficar sozinho. Eu vou orar, vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças, por favor. Eu vou dizer assim: Senhor Jesus, obrigado porque você é o Natal e veio ao mundo para me salvar. Nessa noite, eu declaro: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e peço, Deus, que você me ajude nessa caminhada e me fortaleça nessa nova vida com Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Se você fez essa oração nessa noite pela primeira vez, saiba que a Bíblia diz que existe alegria nos céus quando alguém se arrepende dos seus pecados e reconhece: eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Eu vou fazer mais uma oração agora, que Deus possa estar fortalecendo cada um de nós para o ano que vem de 2026, para que seja um ano abençoado, um ano de conquistas em Cristo Jesus. Que a gente não desanime, mas que a gente possa entrar nesse novo ano cheio de gás, cheio de força, na força do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, nós apresentamos diante de Ti cada vida aqui nessa noite, que no ano de 2026, Pai, você possa fazer muito mais, além daquilo que nós possamos pedir ou pensar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir novos caminhos, Pai, tirar obstáculos do caminho, Pai, em nome de Jesus Cristo, que vitórias sejam claras e visíveis ao Teu povo, em nome de Jesus Cristo, em 2026, Senhor, que a gente já possa, pela fé, glorificar ao Teu nome, pelas vitórias que o Senhor nos dará no ano de 2026, pelas bênçãos que serão conquistadas, porque você nos ama e quer o melhor para os Seus filhos. Pai, que acima de tudo, nós possamos viver em 2026, uma verdadeira vida abundante em Cristo Jesus, independente dos desafios, das lutas que virão, que nós possamos confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que veio para nos salvar e nos libertar. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.